Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco desse Deus, desse nosso admirável Deus. Nós estamos falando de maturidade. Nosso assunto esse ano, de uma forma geral, não quer dizer que todo domingo eu vou falar sobre maturidade, mas a maturidade nos leva a sempre admirar a Deus. Quanto mais você está maduro espiritualmente, mais você tem motivos para você admirar Deus em todas as coisas. Essa semana eu estive pensando, porque muitas coisas parece que estão acontecendo, no nosso país, principalmente quando você vê aquelas imagens terríveis, seja de pessoas sendo levadas pelas águas, casas sendo levadas. Nós estamos vendo fábricas sendo levadas, nós estamos vendo pontes sendo levadas, mas também existem muitas igrejas sendo levadas. E aí, meus irmãos, eu fico a pensar, se eu sou um membro lá de uma igreja que as águas levaram, ou a minha casa, eu tenho que sair da minha casa e quando eu volto não vai ter mais nada dentro da minha casa. Essa é uma realidade que muitas famílias vão viver. Elas vão chegar em casa daqui uma semana, duas, não vai ter absolutamente nada que se aproveite. Basta que as águas sobem um pouco e sobe ali nos pés dos nossos guarda-roupa. Eu mesmo joguei uma sapateira não faz umas 2, 3 semanas, porque houve uma invasão de águas sujas lá em casa e não teve o que fazer, a não ser jogar fora aquele pequeno armário. Agora imagine que as águas passam por cima do meu telhado. Como ficou a minha casa? Mas a pergunta que eu faço, irmãos, é: onde é que nós vamos encontrar motivo para admirar a Deus? Será que os crentes no sul, e ali há muitos crentes, eu sei que há muitos crentes, muitas pessoas que servem a Deus. Eu não preciso citar os ímpios, mas eu quero citar os crentes, aqueles que confessaram o nome do Senhor Jesus como seu Salvador. O que eles dirão? Será que eles vão encontrar motivos para admirar, continuar admirando a Deus no meio de toda essa tragédia? Então nós temos aqui 3 versículos para meditar. Esse que a gente leu no Salmos 92, versículo 5. Quão maravilhosas, Senhor, são as suas obras, ó Eterno, e insondáveis os seus desígnios. Parece que nós chegamos até a metade do versículo. Parece que compreendemos bem. Senhor, as suas obras são obras maravilhosas. Mas será que maravilhoso também são os desígnios, os propósitos de Deus? Porque quando nós temos que admirar a Deus, não é só porque o sol está lindo ou a lua está maravilhosa, mas o propósito de todas as coisas que acontecem todos os dias, sejam estas coisas boas, sejam essas coisas ruins. Aí o salmista no capítulo 104 diz: ó Senhor, quão variadas são as suas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das suas riquezas. As obras de Deus são variadas. O mais belo lago deste mundo foi Deus que criou. Aquele rio Guaíba que sobe acima da medida, olha, Deus criou ele também. E você pode continuar o versículo e dizer: tu fizestes com sabedoria, Senhor. Existe sabedoria em subir 8, 9 metros a margem desse rio? Se você consegue dizer que sim, então você está clamando como o salmista. Aqui um outro versículo: quão precioso é o teu amor, ó Deus. Se a gente ficasse só nessa primeira parte, olha, já estava suficiente para nós e para qualquer pessoa que pudesse ouvir, dizer assim: ó Senhor, como é maravilhoso, quão precioso. Tem uma tradução que diz: quão admirável, ó Senhor, é o seu amor. E aí ele acrescenta: à sombra das tuas asas, os filhos de Adão, eles encontram refúgio. Meus irmãos, será que Deus, Ele quer ser admirado? Será que realmente Ele quer ser admirado? A gente sabe, e o cristão sabe disso. Ei pastor, por que eu fui criado? Bom, a Bíblia diz que você foi criado para adorar a Deus.
para amar a Deus e para ser a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o motivo que Deus nos criou. Porque Deus nos criou, está escrito lá desde o começo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está escrito lá. Agora, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso amar, glorificar a Deus? Como é que eu posso ser a imagem e semelhança de Deus, se eu não consigo admirar o meu Deus? Se tudo vai ficar mais lindo quando existe admiração, se tudo é mais sincero, o nosso louvor, quando você canta a Deus, quando você trabalha para Deus, é mais sincero quando há admiração, quando você busca na sua vida uma busca de santidade, e aí você diz, olha, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero ser igual a Cristo. Que sentido vai ter isso, de verdade, meus irmãos, se não for através de uma admiração sincera? Agora, o que a admiração muda em Deus? Eu vou admirar a Deus, para Deus se tornar mais Deus. Não, não vai acontecer isso. Eu vou admirar o meu Deus, porque se eu fizer isso, Ele vai ser mais exaltado. Não, também não é verdade. Sabe por quê? Porque Deus não precisa da minha admiração. Deus, Ele não precisa da sua admiração. Deus não está com um caneco na mão, esperando a esmola da nossa admiração. Não, Deus não precisa. Mas então por que Ele quer que eu o admire? Não é por Ele, é por você, é por mim. Ele sabe como isso é bom, como vai fazer bem para mim e para você, ter uma vida, uns olhos, um coração que pode olhar para Deus, para tudo que Ele é, para tudo que Ele tem feito, para tudo que Ele faz, para tudo que Ele ainda vai fazer, olhar e conseguir admirar a Deus. Então, não é por Ele que Ele quer que você o admire, é por mim, é por você. E não vai melhorar a Deus, porque Deus não tem como ser melhorado. Deus, meus irmãos, é a própria perfeição. Então não vai melhorar nada a Deus. Mas como melhora a sua vida espiritual quando você cria o hábito de admirá-lo, de louvar Ele em tudo. Então o amor é mais lindo quando existe essa admiração pelo objeto amado. Quando você lê o livro de Cantares, do começo ao fim, em qualquer um dos capítulos do livro de Cantares, o que você encontra? Você encontra um esposo admirando a sua esposa. Você encontra uma esposa admirando o seu esposo. Há uma troca de elogios. O tempo todo, um ao outro, eles querem fazer o quê? Eles querem agradar, com elogios sinceros. Veja, irmãos, por exemplo, aquela admiração profunda do esposo pela esposa, quando ele olha para ela, né? Capítulo 6, no versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército de bandeiras? Então, o marido está perguntando aqui, o noivo está perguntando aqui, não é? Quem é esta que sobe como a luz da alva? Que linda é a luz da alva. Quem é esta que brilha como o sol, tão linda como a lua, aquela que quando eu olho, parece um exército vindo, um exército de bandeiras chegando. Meus irmãos, porque um exército chegando naquele tempo, era a coisa mais linda que podia existir. Imagine, você lá, sofrendo, os inimigos te atacando, e de repente toca aquela corneta, e o exército chegando com suas bandeiras, para te proteger, para te guardar. Olha onde ele coloca a sua esposa, olha o elogio que ele faz, o tempo todo elogiando os seus olhos, elogiando a sua boca, elogiando, meus irmãos, os seus pés, as suas mãos, tudo que havia nela. O noivo, ele não para de elogiar, e vice-versa. Ou seja, eu vejo o noivo olhando para a noiva, admirando aquela noiva o tempo todo no livro de Eclesiastes. E a recíproca é verdadeira,
quando a noiva olha para o noivo, e o tempo todo a noiva, ela quer falar bem do noivo. Ela não olha para mim, eu não sou tudo isso que você está dizendo. Sabe que tem essa passagem lá em Eclesiastes? Quando o noivo coloca ela lá no pedestal, ela diz, não, eu não sou nada disso não olhe para mim, né? Mas o noivo insiste em olhar para ela. Mas ela, quando ela olha para o noivo, irmãos, como aqui no capítulo 1, versículo 16, como és formoso, meu amado, como você é amável. Olha, não se cansa de dizer, meu amado, como você é amável, como você é formoso. O meu amado é alvo, ele é rosado, o mais destacável entre 10.000. Conseguia enxergar o seu noivo ali, o seu amado, no meio de 10.000 homens ali. Ele diz, é o único que se destaca no meio de 10.000, é o meu amado. Sabe por quê? Porque só tinha olhos para ele, olhos de admiração. Enquanto você tiver olhos para o seu Deus, olho de admiração, você sempre vai conseguir encontrá-lo no meio de 10.000, ou no meio de todas as coisas, ou no meio dessas catástrofes todas que acontecem, que é ordenada e permitida por Deus, mas você consegue enxergar o mais lindo de Deus, o que existe de mais belo no Senhor, você consegue olhar e admirar. E por isso, meus irmãos, essa admiração mútua, ela faz o quê? Faz aumentar o amor. As muitas águas não podem apagar esse amor. Os rios não podem afundá-lo, ou seja, afogá-lo. Veja, essa é a consideração final dos encantos de elogios entre o amado e a amada. Sabe por quê? Porque existe admiração entre eles. E o que significa admirar? Pastor, está falando tanto disso, né? Admirar é mais do que apenas você olhar para Deus. Admirar é muito mais do que isso. Olha, veja o que está escrito aqui para você, talvez levar isso para a sua casa. Admirar a Deus é você olhar para Deus com sentimento de encantamento. Você fica encantado e de gratidão por tudo que Ele fez já, pelo que Ele está fazendo, porque Ele ainda vai fazer. Você olhar e se encantar com o seu Deus. Isso é admiração. É olhar com aqueles olhos de descanso. É olhar com os olhos apaixonados. Quando você olha para Deus e descansa em Deus. Quando você olha para Deus e você consegue ficar ainda mais apaixonado por Deus. Aí você pode dizer, isso é uma verdadeira admiração. Eu encontro um paralelo disso, meus irmãos, lá no livro de Êxodo, quando Deus, ele está ali com o povo, né? Ele sai do Egito e eles ficam que nem barata tonta. Olha só que interessante. 400 anos escravos lá no Egito, e agora eles parecem umas baratas tontas lá, eles vão de um lugar para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, e ficam perdidos, completamente perdidos, e se encontram de frente ao Mar Vermelho. Então, meus irmãos, eles só têm olhos para o mar, têm olhos para as montanhas, olha para trás, o faraó está lá com aquele exército poderoso, e aí Deus fala com o Moisés, e Moisés fala com as pessoas, e diz lá para aqueles israelitas, não fiquem com medo, parem um pouco, olhem para o Senhor, olhem para o livramento do Senhor. Eles começaram a olhar para Deus, o mar começa a se abrir, e eles continuam olhando. A última cena que tem, meus irmãos, é no começo do outro dia, quando eles olham para trás, e vê aqueles egípcios todos mortos na praia, os inimigos vencidos pelo poder de Deus, e aí então eles cantam a Deus, eles exaltam a Deus, todos eles, homens, mulheres, louvando, cantando, agradecendo a Deus. Olha,
aqueles salmos que é feito lá no livro de Êxodo, é um salmos de louvor, de admiração, de vitória. Então, talvez foi a única vez, acredite nisso, foi a única vez naquele período do Êxodo que todo Israel admirou o seu Deus, porque eles estavam olhando para Deus. De repente as coisas mudam, né? Eles olham a falta d'água, a falta do pão, não tem mais chuva, só tem areia, e aí acabou a admiração por Deus. Admirar, meus irmãos, é apreciar. É uma tarefa muito fácil apreciar a Deus quando tudo está indo bem. Como eu disse, é fácil você olhar os inimigos vencidos, o mar aberto, e você admirar a Deus por isso. É fácil. Então, quando tudo está bem na tua casa, está tudo bem na tua vida, é fácil você admirar a Deus. Mas eu coloco você numa outra situação, meu irmão, ou minha irmã. É aquela situação em que as coisas não estão bem. Você consegue admirar a Deus? Veja aqui, quando Jesus estava no auge da sua fama, as pessoas gritavam, louvavam. Ah, surgiu um grande profeta, grandes maravilhas Deus tem feito para nós. Os elogios eram muitos, as multidões eram muitas. Agora, e quando Cristo estava lá na cruz? E quando aquele texto de Isaías se encaixa exatamente lá no Calvário? Quando vocês olham para Jesus e vê um que nem parece um homem, uma pessoa completamente desfigurada, na cruz, quem vai admirar um Deus na cruz? Então, irmãos, é fácil admirar Jesus, ele lá aquietando o mar da Galileia, ressuscitando Lázaro, mas lá na cruz, eu vejo alguns personagens na Bíblia nessa admiração a Deus. Eu fico pedindo a Deus: Senhor meu Deus, me ajude a te admirar quando o mundo estiver caindo na minha cabeça. O Abraão, Deus faz um pedido para ele: você vai sacrificar o seu filho lá no Monte Moriá? Ele vai. Quando o filho dele faz a pergunta mais difícil na vida de Abraão: pai, aqui está o cutelo, aqui tem o fogo, aqui tem lenha, pai, só está faltando o cordeiro. Onde está o cordeiro? Ele olha para cima, meus irmãos, e olha para o seu menino, e olha para cima de novo, e pode olhar para o seu menino e dizer assim: menino, ô meu filho, Deus vai prover para você um cordeiro. Isso é admirar a Deus. Saber que Deus é o Deus que tudo provê, numa hora que não tem nada ali, as coisas estão faltando ali. Está faltando o quê? Está faltando um cordeiro. Eles vão fazer o quê? Um sacrifício. Quem é o cordeiro? É o Isaac. E agora? Bem, agora, meu filho, vamos glorificar a Deus. Numa outra passagem, meus irmãos, sabe que aquela passagem de Davi, eu sempre fico tentando escrever alguma coisa sobre aquela passagem de Davi. Eu nunca consegui. Mas quando Davi ele é expulso da sua cidade, quando ele tem que sair às pressas da sua casa, e ele pega, e ele está subindo, chorando aquele monte das oliveiras, descalço, com cinza na sua cabeça, sabendo que ele é culpado de tudo aquilo. Então ele está subindo naquele monte, e quando ele chega lá em cima do monte das oliveiras, a Bíblia diz que ele para um pouquinho. Para que ele vai fazer lá no Monte das Oliveiras? Agora eu pergunto, né? Conhecendo a geografia de Israel, por que ele vai subir o Monte das Oliveiras se ele está fugindo? Não faz sentido. Era melhor descer aquele desfiladeiro, meus irmãos, e sair correndo, que foi o que ele fez depois, saiu e foi pelo desfiladeiro e foi embora para longe. Mas a Bíblia, meus irmãos, diz que ele, ao invés de descer o desfiladeiro, ele subiu o Monte das Oliveiras. Sabe por quê?
porque ele queria adorar a Deus. Diz que quando ele chegou lá em cima, ele adorou a Deus. O que ele falou para Deus? Ele podia dizer: poderoso, maravilhoso é Deus, meu Deus. Tão lindo é o meu Deus. E ele desce o morro e vai embora. Mas ele adora a Deus. O que eu quero dizer é que admirar a Deus quando tudo está bem é fácil. Mas admirar o nosso Deus quando o mundo está caindo sobre a nossa cabeça é tarefa para poucos. É tarefa de pessoas que amadurecem. E se você está amadurecendo, se você é um cristão maduro, se você ainda não amadureceu, você consegue entender isso, da importância de você admirar o seu Deus nos piores momentos da sua vida. Então, admirar é apreciar. E se você estivesse levando uma pedrada na cabeça, você ia olhar para onde? Para cima? Foi o que fez o Estevão. Eu acho difícil uma pessoa olhar para cima depois que leva uma pedrada na cabeça. Eu já levei 2. Não me lembro de ter olhado para cima. Mas o Estevão olhou para cima, viu o céu aberto, glorificou a Deus, viu Deus na sua glória, viu Jesus Cristo assentado à direita de Deus Pai e entregou o seu espírito. Olha, ele conseguiu admirar a Deus no momento mais difícil, que era aquele apedrejamento, o primeiro mártir da igreja. Então eu quero que você abra comigo agora, vamos abrir no Salmo 8, abra comigo lá no Salmo 8. O salmo que foi lido lá na lua, quando o homem subiu na lua. Eles leram esse salmo aqui, e capítulo 8, vamos lá. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável, olha, está aqui a palavra, você acha que não tem essa palavra na Bíblia, mas tem. Quão admirável é o teu nome em toda a terra, Senhor, pois puseste a tua glória sobre o céu. Tu ordenaste força na boca das crianças, daqueles que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo, ao vingador. Quando eu olho para os céus, não está escrito assim não, está escrito assim: quando eu olho para os teus céus, obra dos teus dedos, eu olho para a lua, eu olho para as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Olha como ele é delicado quando ele fala com Deus. Ele admira a Deus. Eu vejo uma admiração grandiosa dele, mas aquela admiração simples. Quando você abre o Salmo 136, só para motivo de você pensar um pouco, abra lá no Salmo 136. O salmista diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele diz no versículo 4, aquele que fez grandes maravilhas, porque a sua bondade dura para sempre. Ele diz, meus irmãos, no versículo 7, aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele fez o sol para governar o dia. 9, ele fez a lua e as estrelas para presidirem a noite. Versículo 10, ele feriu o Egito. Agora eu quero que vocês vejam um pouco a diferença do Salmo 8 para o Salmo 136. O Salmo 8 é como se um homem estivesse andando no caminho, com uma enxada nas suas costas, indo para o seu trabalho, ou voltando do seu trabalho com uma enxada nas costas. Ele olha e diz: ó Senhor, Senhor nosso.
Quão admirável o teu nome sobre toda a terra. E aí então ele olha e diz: quando eu olho os céus, obra dos seus dedos, e a lua que o Senhor preparou, quem sou eu, Senhor? Que é o homem? Quem sou eu, Senhor? O Senhor fizeste a mim pouco menor do que os anjos. O Senhor me coroou com coisas que eu não mereço, com uma glória que eu não mereço. Ó Senhor, Senhor nosso. O Senhor me deu domínio sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves. Ah, Senhor, quão admirável é o seu nome. É uma pessoa andando, meus irmãos, é uma pessoa indo lá, caminhando, glorificando. Quantas vezes você pode fazer isso na sua vida? Voltando da sua casa e dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O Salmo 136 não. Parece que esse camarada está na igreja e não tem problema nenhum, é bom que ele esteja, porque ele está admirando a Deus. Senhor, tu fizeste os luminares, então ele está em Gênesis 1:1. Tu fizeste o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Meus irmãos, é como se aquele camarada estivesse adorando a Deus, admirando a Deus dentro da igreja, ali junto com seus irmãos, porque a tua benignidade, ela dura para sempre. Eu quero, sim, eu sei que eu já falei muitas vezes sobre isso, mas bondade é diferente de benignidade. Até uma pessoa ruim pode fazer uma bondade. O camarada mata uma pessoa numa esquina, aí vem, rouba R$100 do sujeito e mata ele. Vai na outra esquina e um mendigo todo quebrado lá: me dá uma esmola, por favor. Ele pega o dinheiro lá, era 2 notas de 50, vou te dar 50, ainda vai. Como? Fez uma bondade. Bondade é uma coisa, benignidade é outra. É a pessoa sempre querer fazer o bem, providenciar o bem, ele está imaginando o bem. Isso é benignidade. Às vezes tem pessoa que é benigno e não consegue fazer a bondade. Ele não tem uma condição financeira de fazer a bondade que ele gostaria, mas o seu coração é benigno. Eu queria tanto ajudar. Por isso, meus irmãos, ver a benignidade de Deus, olhar para tudo que está acontecendo, para tudo que Deus tem feito, fez e vai fazer ainda, e dizer: o Senhor é benigno, Senhor, o Senhor quer o nosso bem. Você pode olhar para aquela tragédia do sul e dizer, como o salmista 136, Senhor, o Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer o nosso bem. É diferente dos homens. Eu não sei como a gente pode ajudar aquelas pessoas a não ser orando e clamando a Deus, pedindo misericórdia a Deus. Mas há uma oração que deve ser feita, como qualquer coisa ruim que acontece na nossa vida. Olhar para Deus e dizer: Senhor, eu te louvo pela sua benignidade. Aqui no Salmo 136 se repete em todos os versículos: porque a sua benignidade dura para sempre. É eterna. A sua benignidade, Senhor, ela é eterna. Então eu te louvo. Chega lá, eu te louvo. O nosso primeiro missionário, junto com o Begby, ele voltou, depois de muitos anos, ele voltou lá para os Estados Unidos. E ele era do sul, então ele comprou uma casa em Nova Orleans, sei lá, né? Eu não sei falar inglês. Coitadinho, estava lá na frente da casa dele, naquelas cadeiras de balanço, em 1900 e alguma coisinha, né? Pois não veio um maremoto e engoliu a casa dele, quase toda a cidade, e ele foi levado. Poxa, pastor, isso é uma tragédia. Você consegue olhar diante de tudo isso e dizer: a tua benignidade dura para sempre, é eterna, Senhor. Eu te admiro, porque a tua benignidade, ela dura para sempre. Meus irmãos, a admiração nos leva a valorizar ainda mais a Deus.
a valorizar o amor de Deus. Aquele salmo que a gente leu no começo, quão precioso é o teu amor, ó Deus. Você consegue admirar o amor de Deus? Qual é a maior expressão do amor de Deus? É Jesus Cristo morrendo na cruz. Paulo disse, não há prova maior do amor de Deus do que esse. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a grande expressão do amor de Deus. E ali, meus irmãos, se junta com o quê? Com o perdão de Deus. Olha, o perdão se o amor é essa grandeza, meus irmãos, vista na cruz, então você tem que entender que quando você fala de perdão, é a mesma coisa, também é a expressão máxima do amor. Por quê? Porque, meus irmãos, quando a gente fala assim, de Deus me perdoou, é porque Deus se doou por mim. A palavra perdão é um ajuntamento de duas outras palavras. Doar, tá certo? Então, doar. E a palavra essa palavra, meus irmãos, é um prefixo de tudo que se completa, daquilo que é mais concreto. Por exemplo, você vai e faz uma coisa, boa, que legal, mas se você fizer uma coisa que ninguém vai criticar, é o maior feito, aí eles dizem perfeito, porque é um feito que não tem como ser superado, é perfeito. Olha o sentido do E quando você fala de perdão, é o quê? É o máximo da doação. Por isso o amor de Deus é a entrega de Jesus Cristo na cruz, para que o perdão dos nossos pecados seja alcançado. Você consegue admirar a Deus por Ele te perdoar, ou seja, ter o máximo da doação, né? Isso é a verdadeira expressão do amor de Deus. Consegue admirar esse amor e ainda mais valorizar o seu cuidado, como Deus cuida de mim, valorizar o fato dele ter te escolhido. Tem uma frase aqui, né? Essa frase do Spurgeon: eu sou grato a Deus por Ele ter me escolhido antes da fundação do mundo. É o que Paulo diz, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas por que o Spurgeon diz isso? Porque jamais ele faria isso se tivesse que me escolher depois que eu nasci. Então, depois que eu nasci, eu sou um homem pecador, eu sou falho, eu sou cheio de pecado. Então, como ele teria me escolhido? Por isso Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Veja, meus queridos irmãos, como não admirar um Deus assim? Um dos personagens que mais mostra admiração para Deus, é difícil ser superado um personagem desse, a não ser na vida de Jesus, é o profeta Daniel. Tudo que ele faz, ele coloca alguma coisa de Deus para o meio, né? Quando ele não come aquelas coisas, ele está pensando em Deus com certeza, ele não quer se contaminar. Mas acontece uma coisa interessante no capítulo 2. Todos os profetas têm que ser mortos, porque não adivinhou lá o sonho do rei, sabe como é que é, né? Tinha que, né, desvendar o sonho, e isso é uma coisa quase que impossível. Então, aí, ele também não sabia, né? E ele disse: eu preciso de um tempo. Olha a humildade dele. Fala para o rei lá que eu preciso de um tempo. Ele é mais humilde ainda. Ele chega em Sadraque, Mesaque e Abidnego e diz: meus amigos, vamos orar ao Deus para que, pela sua misericórdia, Ele nos dê esse conhecimento. E aí, meus irmãos, os 4 amigos começaram a orar e foi revelado para Daniel, sabe? Ele teve aquela revelação de todo o sonho. Agora ele é o sabidão, né? É ele que sabe tudo.
De repente, quando você sabe tudo, agora você é o maioral, você se esquece de Deus. Aqueles 10 leprosos, 9 não se esqueceram de Jesus. Então o Daniel, ele podia correr lá, oba, eu já sei a profecia, eu já sei o sonho, correr lá e dizer assim, vai falar lá com o rei que eu, Daniel, eu sei tudo. Meus irmãos, jamais, jamais. Se você abrir no capítulo 2 de Daniel, quando você abre lá, né, no livro de Daniel, no capítulo 2, veja lá comigo, né, eu nem anotei, né, o versículo, mas não é difícil, né, capítulo 2 e versículo 19, e então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Qual foi a primeira coisa que o Daniel fez? A Bíblia diz o quê? Que ele adorou a Deus. Ele foi admirar o Deus dele. Ele foi louvar o Deus dele. Ele diz assim, eu louvo o Deus dos céus. Meu Deus, o Senhor é que revela o profundo e o escondido, no versículo 20, né? Ele diz assim, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda tempo, ele muda estação, ele remove. Meus irmãos, ele começa a falar de Deus, ele não para mais. Sabe por quê? Porque ele admira Deus. Está todo mundo com a corda nos pescoços lá, com a faca na garganta, e ele está admirando a Deus, ele não tem pressa. Ele não tem pressa, ele quer admirar o Deus dele. E ele chega e o rei fala, eu fiquei sabendo que você tem esse poder de revelação. Ele diz, eu não tenho poder nenhum. Mas Deus tem, o meu Deus tem. Meus irmãos, ele admirava tanto o Deus dele, que quando ele começou a falar do Deus dele para o rei, chegou um dia que o rei também louvou a Deus. Os reis que ele conviveu, todos os reis, e tiveram que se curvar para o Deus do Daniel, de tão bem que ele falava do seu Deus. Talvez naquele momento, no capítulo 6, em que ele é colocado na cova dos leões, imagine, sabendo que seria colocado na cova dos leões, proibido de orar a Deus por 30 dias, ele não aceita aquilo e ele vai orar ainda com as portas abertas, com as janelas tudo abertas. Para que isso, né? É porque ele queria que as pessoas soubessem que ele não tinha medo da morte, porque ele tinha um que era muito maior do que a morte, que é Deus. Ele não estava nem contando que Deus ia livrar ele da cova dos leões. Em momento nenhum, meus irmãos, ele bate no peito e diz, Deus vai me livrar. Não, é o rei que pergunta, ó Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se o caso, Daniel, do teu Deus que tu continuamente serves, ter podido te livrar da boca dos leões. Ele diz, ó rei, vive eternamente, rei. O meu Deus, que eu sirvo, ele fechou a boca dos leões. Né? Veja como ele se agrada em Deus. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Não é à toa, meus irmãos, que quando ele começa a orar, o céu se move. Tem briga lá de Satanás com os arcanjos, e os anjos têm que trazer a notícia para ele, e o diabo não pode impedir. Mas também ele chega nesse grau de maturidade. Quanto mais você cresce, amadurece, mais íntimo você se torna de Deus. A gente pode perder o gosto de admirá-lo. Acontece isso, pastor? Acontece. Quando a gente deixa de olhar para Deus. Admirar, é para. Mirar é olhar. Olhar para. Então, sempre que você está admirando, você está olhando para Deus. Aí, de repente, se você deixar de admirar, como? Ou seja, se você para de olhar para Deus. E eu cito o exemplo do Moisés. O problema do Moisés, creio, foi aquele momento vazio. Ele estava tão feliz lá com aquelas pessoas, dando trabalho e tudo, mas ele dando conta do recado.
É onde o sogro dele veio visitar ele. Não, você não pode carregar esse povo todo, né? Isso é muito fardo nas tuas costas, isso pesa muito nas suas costas. Bem, por melhor que seja a intenção, Deus não tinha dito nada disso para ele. Você tem que dividir aí, né? Mas Deus divide, Deus fala, então tá bom, Moisés, vamos dividir, vamos escolher aí umas pessoas aí, vai lá, escolhe 70 homens aí, tirou aquele peso das costas dele depois, colocou um pouco do espírito dele em cada um dos 70, dividiu aquele espírito de Moisés em 70, mudou o que é isso? Meus queridos irmãos, aquela semente de reclamação, aquela semente de dúvida, de achar que está muito pesado para mim, aquilo foi dito pelo sogro de Moisés e não saiu da sua cabeça mais. No final dos 40 anos, ele perdeu aquela admiração. Vocês estão achando que eu vou dar água para vocês? E quem disse que ele deu água algum dia? Ele não podia dizer, israelitas, algum de vocês morreu de sede? Se Deus sempre supriu com água. Está vendo aqui? Na primeira vez eu tive que bater nessa pedra, agora eu só preciso falar com ela e vai dar água para vocês, de tão poderoso que é o nosso Deus. Ele pega aquela vara e pá, 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 vocês vão ver só, vai sair água. Olha, irmãos, ele está perdendo a admiração por Deus. Então, a pergunta, é possível a gente perder o gosto de admirar a Deus? É possível sim, né? Haverá sinais, né? Começam a nascer descontentamentos em nosso coração. Justamente porque nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para as pessoas, que são pessoas, não são Deus. Moisés parou de olhar para Deus e começou a olhar para aquela reclamação o tempo todo, aquilo foi desgostando a vida dele, mas não precisava, porque Jesus sofreu com isso. Tudo que nós sofremos, Jesus sofreu muito mais. Sabe, tem aquela história das duas menininhas, né? Que a mãe chega, vai levar o bolo para a avó, vai. E as duas menininhas vão pelo caminho. Vão, levam o bolo para a avó e voltam. Na volta, a mãe pergunta, e aí, como foi no caminho? Pergunta para a primeira, né? Foi tão lindo, mamãe. Tinha uma árvore cheio de flores. Eu vi um passarinho cantando, deu uma vontade de pegar aquele passarinho e trazer para casa, mas não pode, né, mamãe? Vai ficar preso aqui na gaiola. E aquelas árvores, então, mamãe, uma árvore mais bonita que a outra, mamãe. Me manda sempre que eu quero ir, eu quero ver esse caminho, né? E você? Eu não vi nada. Para mim, olha, só cansei minhas pernas. Estão vendo? Que tipo de crente a gente quer ser? Quando um crente está assim, meus irmãos, é difícil. Eu quero admirar a Deus como? Se você consegue admirar o seu irmão? Deus fala assim, se você diz que ama a Deus, que não vê, e o teu irmão que está perto você não consegue amar, que amor é esse aí? Né? Deus está nos desafiando. Você fala que você ama o seu irmão, mas a Deus, mas você não ama o seu irmão que está do lado. Você não consegue perdoar o seu irmão que está do lado. Você não consegue ajudar o seu irmão que está do lado. E aí? Não existe admiração a Deus quando nós desprezamos uns aos outros. Por quê? Porque eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, meus irmãos, quando a gente deixa de olhar para Deus, a gente para de admirar. No sentido que qualquer coisa agora é mais importante do que esse Deus maravilhoso que eu sirvo. E aí, às vezes tem pessoas que eles vão dizer, não era aquilo que eu pensava. Deus não é aquilo que você pensava. Ou você não estava olhando para Deus? Você estava olhando para quem? Veja, irmãos, admirar não é só olhar. É um olhar apaixonado, é um olhar que você se fascina com tudo que Deus faz, até com as tragédias da vida.
Você consegue adorar Ele em todo momento, em todas as circunstâncias. A admiração nos aproxima de Deus. Quanto mais você admira uma coisa ou uma pessoa, mais próximo você quer estar daquela pessoa. A mesma coisa acontece com Deus. Quando você para admirá-lo, e quanto mais você olha para Ele e o que Ele tem feito, começa a ser grato a Deus, né? Você vai querer estar sozinho com Deus, você vai querer orar, você vai querer conversar. Então, orar é conversar com Deus. Você vai começar a valorizar as coisas dEle. O que Deus tem? A casa dEle, a igreja é a casa de Deus. A Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus. A Bíblia diz que os irmãos aqui é o povo de Deus. Então, admirar a Deus é se aproximar de Deus, e para aproximar de Deus é se aproximar das coisas de Deus. Não tem jeito de dizer que eu admiro Ele se estou tão distante daquilo que lhe pertence. Eu quero terminar lendo esse Salmo 84. Vamos lá comigo. Salmo capítulo 84. Salmos capítulo 84. Versículo 1 e 2. Oh, meu Senhor, quão amáveis, quão admiráveis, né? Quão especiais são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Versículo 4. Felizes os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Ele está admirado de Deus, ele não vê a hora de chegar na casa de Deus. Ele quer estar lá, né? Estou atrasado, né? Ele quer estar na casa do Senhor. Ele diz no versículo 10, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Olha, eu prefiro estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar, 1000 vezes. E quando nós temos essa consciência, irmãos, olha, eu prefiro estar aqui, né? Prefiro estar aqui na casa do Senhor, do que estar lá assistindo o jogo do meu time no Morumbi. Olha só, né? Então, quando a tua preferência é essa, eu prefiro estar na casa do Senhor do que na melhor festa que tiver nessa cidade. Eu prefiro estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar, que seja em 1000 lugares. É por isso que no primeiro salmo que a gente estava lendo, diz assim: o tolo não entende isso. Ele não consegue entender. Você acha mesmo que se alguém der um ingresso de um show nojento de uma Madonna para um ímpio, e você der um convite, vai ter o Dia das Mães sábado lá, e o camarada recebeu o mesmo um convite lá, com passagem e tudo, o ímpio vai pensar? Não, ele não vai pensar. Mas e você? O quanto você admira a Deus? Haverá sinais. É só ver o quanto você admira as coisas de Deus. A igreja, os irmãos. Essas coisas andam juntas. Porque isso faz parte do amor. Não tem jeito de separar essas coisas. E quanto mais você admira, menos pode afogar esse amor, né? Menos ele pode ser vencido dentro do seu coração.